E aí, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Pedro da MedHunter e o objetivo dessa conversa com você hoje é a gente traçar alguns pontos de partida para dar um pontapé inicial na sua preparação para a prova de residência médica. E como você tá, meu querido, tudo bom? Meu nome é Otávio, eu também sou do grupo MedHunter. E dentro dessa sequência de informações que a gente quer te passar, a gente separou em três grandes tópicos, três grandes formas de te entregar esse tipo de conteúdo. A primeira, a gente vai abordar algumas armadilhas que dentro de toda preparação para a prova de residência, isso acaba passando. Eu estou falando isso porque eu passei por isso, o Pedro passou por isso e provavelmente você vai estar passando por alguma dessas armadilhas. Depois, a gente vai querer comentar um pouco mais sobre os acertos e como que a gente começa de uma forma pragmática, prática. Eu quero te passar algumas dicas aqui. E o terceiro grande tópico que a gente quer abordar é depois organizar tudo isso em um formato bom, lúcido, lógico para a sua preparação. Vamos lá? Perfeito. Então, o primeiro ponto é sobre os erros, né? Depois a gente segue para os acertos e assim a gente organiza tudo, amarrando isso no final. Vamos começar falando sobre o primeiro erro, a primeira armadilha muito comum na preparação. Tenho certeza que você vai se identificar com várias delas. A primeira delas é enfrentando muitos recursos à sua disposição. Isso é muito comum hoje em dia, né? Porque a gente está na época da informação, da tecnologia, das redes sociais. E cada vez mais a gente é apresentado a MedGrupo, a Hardwork, a MedCoffee, a Medway, há inúmeros cursinhos. E não só cursinhos, mas é cursinho para intensivão, é cursinho para multimídia, é cursinho de prova prática, é plataforma de questões, né, Pedro? Exato. Tem plataforma de questão, tem plataforma de flashcard, tem plataforma de mapa mental que eu já vi, enfim. Tem plataformas que tem revisão, aquela revisão, a curva de Ebbinghaus, né, que tá famosa, que é para ter uma revisão inteligente, com inteligência artificial milagrosa, enfim. E a grande questão que a gente quer trazer aqui dessa armadilha é que o que vai diferenciar a sua preparação é você entender, desde já, que não é a quantidade de instrumentos que você tem. E que, pra gente, quando a gente acaba conversando com os nossos alunos, a gente deixa bem claro isso. Tudo isso que a gente falou são instrumentos, são ferramentas de você conseguir fazer um bom estudo. Mas não adianta você só ter instrumentos se você não saber manuseá-lo, se você não saber utilizá-lo da melhor forma. O pior disso tudo é que o aluno, com certeza, isso acontecia com a gente e a gente caiu nessa também. Lembra, a gente fez até curso de radiologia. Mas enfim, sempre parece que ele tá para trás, né? Você tá lá no Instagram e aparece um curso milagroso, um guru que vai te fazer passar. Se você não fizer aquilo, a sensação é que você não vai passar e que você tá para trás. Então a tua tendência é querer abraçar o mundo. E aí é aquele velho ditado, né? Cachorro com muito dono morre de fome. Então Exatamente. é isso que a gente quer organizar com você agora. Calma, que isso é uma armadilha. São ferramentas que devem ser organizadas especificamente para o seu estilo de aprendizado, para o seu momento do ano e para a sua aptidão para aquele determinado conteúdo. E eu quero ser mais prático, mais pragmático com você. Quer ser bem sincero? Dentro de todos esses instrumentos, para esse início de ano, para esse início de preparação, o que a gente precisa? De um material teórico bem estruturado, então um cursinho, uma fonte de conhecimento. A gente precisa de uma fonte de questões comentadas e, consequentemente, a fonte de provas na íntegra. Vamos ser prático, a gente precisa disso para começar a fazer um bom trabalho. Perfeito. Então, são essas três coisas. Eu quero um mapa mental de não sei quem. Você pode? Pode, mas é extra. Tem que organizar como ferramenta. Então, vamos bater um papo assim, de amigo para amigo. O mínimo que você tem que ter é uma fonte de conhecimento, de modo geral para a maioria das pessoas, é o cursinho mesmo. Questões comentadas com bons comentários e prova na íntegra. O resto começa a se tornar firula se não for bem feito. E a gente vai te ensinar hoje como utilizar da melhor forma isso. Exato. Segundo ponto, foco em uma única forma de estudar. Isso é muito engraçado, porque eu não estou falando de prova e simulado, revisão, questões, isso que todo mundo sabe. A grande diferença é que a gente precisa entender como que é o nível de conhecimento que a gente está quando a gente aborda um desses formatos. Por quê? Porque o estudo que você tem, por exemplo, de uma revisão no começo do ano é diferente de como você revisa no final do ano. Porque você vai amadurecendo e você precisa entender para que cada tipo de amadurecimento, cada tipo dependendo Do estímulo. do seu exatamente, porque você vai amadurecendo e você precisa de estímulos diferentes para conseguir absorver esse conhecimento. Exato. Então, isso não é só... O exemplo da revisão ele é muito claro, né? Mas isso pode servir para qualquer momento do seu aprendizado. Então,
Basicamente, existem várias maneiras da gente estudar o aprendizado, não faria sentido a gente dar uma aula teórica aqui sobre como se aprende ou como... Até, apesar que a gente vai pincelar daqui a pouquinho, um pouco mais, mas em cada fase da sua memorização e do seu aprendizado, merece um estímulo diferente. Só que se a gente se mantiver só nessa linha de raciocínio durante todo o ano, tipo, vamos ser prático com eles, vai. Seguinte, você estuda o estudo primário desse jeito, a revisão desse jeito e faz prova desse jeito, o ano inteiro não vai dar certo. Porque você não é o mesmo ano inteiro. Exatamente. Você no começo do ano é uma pessoa, você tem um nível de conteúdo diferente de você no final do ano. Então, focar em uma única forma de estudar, uma fórmula mágica, fazer aquelas mentorias em grupos gigantescos que você vai receber uma aulinha e tentar se virar para botar na sua rotina, não funciona. Com a gente foi assim. Exatamente. E por isso, inclusive, que motivou a gente estar até aqui conversando com você. E mais pra frente a gente vai dar pelo menos uma forma inicial pra gente começar a fazer uma boa preparação. Então fica ligado nesses próximos minutos. Mais um ponto aqui. Foco em quantidade. Isso é um clássico, né? E essa é uma grande armadilha. E por que é uma grande armadilha, Pedro? Porque não necessariamente está errado. A quantidade, ela é boa. O problema é quando a gente apenas foca em quantidade. E isso é um grande problema, porque eu já vi muitas pessoas falando isso. Quantas vezes eu já vi aluno que às vezes só vai fazer mais questão, então começou a estudar uma matéria, pegou a apostila, pegou o resumo, fez tudo direitinho, foi para as questões. Tá fazendo, beleza. Aí ele viu que ele começou a tirar 65% de todas as questões que ele fez, ele acertou. Aí ele falou, não, vou fazer um pouquinho mais. Por quê? Ah, porque eu quero atingir 70%. Quantas vezes a gente pega aluno que só quer fazer, às vezes, mais questão para atingir um número específico que ele, por si só, não fala muita coisa. Então, assim, quantidade é importante? É óbvio que é importante. Não adianta você fazer um estudo primário, bem feito, teórico, e fazer uma questão. Não adianta. Mas não é só quantidade. Então, foco apenas em quantidade é uma armadilha. Então, tem aquele aluno que parece recém-terminado no Tinder, né? Fica assim, fazendo questão uma atrás da outra e vai e não para pra ver comentário, não para pra entender o que errou. Ele só sabe que a B era certa, não sabe por que a A estava errada e tudo bem. Tipo, ele só segue. Então, assim, cuidado com isso. Eu tô conversando com você disso agora porque você tá começando a sua preparação. E no começo, a gente tende a querer abraçar o mundo, que nem a gente falou. A gente tende a focar naquela única maneira de estudar, como a gente já falou, e tentar fazer o máximo de questões possível, ou o máximo de horas de estudo possível. Aquela velha, né? Isso aqui é uma maratona, tá? Então, não é só quantidade, é muito mais qualidade do que quantidade. Mais uma coisa ou posso puxar o próximo? Manda bala. Então vai. Revisões. Então, revisão é uma armadilha. E agora é um assunto um pouco maior. Exatamente. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo posta que o segredo da preparação é a revisão. O segredo é a revisão. Beleza. E, de novo, esse é um ponto interessante. Por quê? Porque a revisão em si não é uma armadilha, mas ele pode se tornar um problema diante da sua preparação. Por quê? Porque a maioria dos alunos acabam entendendo que preciso revisar. Então eu preciso pegar uma matéria antiga e preciso revê-la. Tá bom, vou fazer isso agora. Mas as pessoas acabam não se preocupando tanto em como ela vai fazer essa revisão. Não, é muito importante saber disso, porque tem vários... Cada aluno tem um perfil de aprendizagem diferente, inclusive, quando o aluno entra, a gente faz uma entrevista de entrada muito aprofundada para poder entender o perfil exatamente de cada aluno, até para direcionar para os padrinhos. Mas eu queria citar 2 exemplos aqui de revisão, de pessoas que fazem revisão, né? De maneiras diferentes de fazerem revisões, a depender do perfil da pessoa. Então tem aquele que é um maníaco de questões, que ele chega lá, eu preciso revisar, sei lá, clínica. Aí ele começa a fazer questão de clínica. Toda semana ele faz questão de clínica. Aí uma semana mas é só questão. E tem o outro que reestuda a matéria. Que chega no dia, eu vou revisar a clínica. Aí ele abre o caderno de clínica e começa a ler o resumo inteiro. Aí ele faz um novo resumo. Aí ele faz um rascunho do resumo. Aí ele faz uma cartilha daquelas pequenininhas, só frente e verso, faz flashcard, tipo assim. E a terceira grande armadilha desse ponto, que o Pedro começou, e quando a gente fala das redes sociais, da curva de Bingaus e dessas plataformas de revisão que estão lançando para você, acaba que você acaba só acumulando revisão e ficando mais ansiosa, porque você acaba acumulando, não conseguindo matar e você só vê a bola de capotão aumentando.
Cara, isso me lembrou um ponto. A gente traça na MedHunter um tripé, que é o tripé de sucesso para o seu conhecimento, para você passar na prova. Que é método, disciplina e autoavaliação. Por que eu quero citar isso aqui? É autoavaliação. Porque essas ferramentas todas, elas começam a tirar o seu poder de autoavaliação. Exato. Você começa a confiar na plataforma. Então, ninguém sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Talvez só o padrinho, que te conhece mais que você mesmo, que tem as métricas também. Mas, brincadeiras à parte, você é quem sabe. Então, você vai olhar na sua plataforma lá, o aplicativo me mandou revisar Clínica 2. Aí, puta, o que tem que fazer? Tem que fazer 40 questões. Você vai fazer 40 questões. E às vezes não é isso que é o melhor para você naquele momento. E você perde esse poder de tomada de decisão. E aí, puxando para o próximo gancho, para a próxima armadilha, um estudo desorganizado e falta de planejamento. É isso. A pessoa ela começou de uma forma desorganizada, ela está revisando de uma forma desorganizada, puxa, é mais difícil disso dar certo. E isso acontece de monte. E o seu ano, quando você vê, ele já passou por cima de você e você não conseguiu fazer tudo que você precisava. Quantas vezes, vamos lá, vem comigo, quantas vezes você já viu um amigo seu chegando pra você e falar assim, puta, eu queria ter feito mais questão, eu queria ter feito aquela prova, puxa, eu vou prestar ABC esse ano, eu vou prestar USP esse ano, puxa, eu queria ter feito os últimos 5 anos, mas não deu tempo. Puxa, não deu tempo em um ano, não dá tempo? Não dá tempo é muito sério, porque isso significa que não houve um planejamento adequado desde o começo para conseguir estruturar isso direito. Exato. E o problema disso tudo é que conforme o ano vai passando e essa desorganização vai tomando mais corpo, né? Porque você só vai se afundando com ela, acaba gerando mais ansiedade. Isso, com certeza. E a gente sempre brinca que o maior ansiolítico que tem é uma boa organização. Então, se você for uma pessoa organizada, é fundamental que você use isso a seu favor. Você tem que sentar a bunda na cadeira um dia na semana, pelo menos, e organizar bonitinho. A gente vai te explicar mais pra frente como que você vai fazer isso na prática. Tá? Mas basicamente só a armadilha é você ficar totalmente desorganizado aqui no seu planejamento. E exatamente. E aí vem uma outra armadilha que a gente pontuou de forma diferente, mas que está dentro dessa, que é você não conseguir ajustar as estratégias dentro do tempo que você tem. Por quê? Porque a pessoa, você, aluno, você já sabe, você está aqui com a gente, você já sabe que você precisa estudar, você precisa revisar e você precisa fazer prova. Desculpa, não é isso. Aqui você não vai aprender isso. Isso aí você já sabe, eu tenho certeza. Agora tem o a mais. Como você vai sincronizar esses 3 grandes pontos que pra gente são cruciais para sua preparação dentro de uma semana possível? Porque as pessoas fazem metas bizarras. A gente está há 2 anos Isso é outra coisa que gera ansiedade pra caramba nos alunos. Então vamos tentar trazer um exemplo assim. O cara dá plantão, sei lá, 2 vezes na semana, na segunda e na terça, vamos pôr para ficar mais fácil. Tipo, tem gente que tenta estudar, né, fazer o estudo mais produtivo da semana dele nesse dia. Sim, então, sei lá, vamos orientar ele, organiza o que você acha na sua cabeça que esse cara teria que fazer. No começo do ano, ele tem a possibilidade, é um cursinho online, vamos supor, ele consegue assistir aula de casa. O que ele faria nesse dia? Ele vai deixar para fazer um estudo, uma prova na íntegra, um estudo ativo? O que você acha? A gente precisa entender uma coisa, quando a gente tem pouco tempo, por exemplo, que nem esse exemplo que o Pedro está dando, cada vez mais que a gente tem tempos reduzidos, a gente tem que dar estímulos de estudo apropriado para isso. Então, se a gente não tem muito tempo vago naquele momento, o que adianta, Pedro, você pegar uma apostila e ficar estudando de forma aprofundada, detalhada? Não, tem que ser algo mais dinâmico. Então, por exemplo, se você tem um momento de muita quebra de contexto, exemplo, então, esse plantão do cara tem muita quebra de contexto, você não vai pegar uma apostila para estudar a fundo, fazer um estudo ativo. Você vai pegar e fazer estímulos de estudo que permitam quebras de contexto. Tudo isso tem que ser orquestrado. Não é porque você separou no seu mês que na segunda e na terça você vai fazer tal coisa, se você tiver no seu planejamento, se surgir um plantão, que não deve acontecer, mas você tem um plantão lá acontecendo, você vai ter que mudar isso e saber orquestrar isso é fundamental. Então, por isso que a armadilha é não ajustar a estratégia com o tempo que você tem disponível. Então, o quintonista, ele tem uma realidade, ele tem um internato para fazer, ele tem um monte de outras funções ali de liga, de centro acadêmico, de treinos e os esportes que ele faz pela faculdade. O sextonista também tem isso, e tem TCC, tem não sei o que lá, e tem mais o internato e tudo mais.
Enfim, o formado tem os plantões, cada um tem a sua realidade. E adequar o seu tempo à sua realidade é absolutamente fundamental. Perfeito. E a última grande armadilha que a gente queria pontuar é não aprender com os erros. É errando que se aprende, mas melhor se for com o erro dos outros. Perfeito. Então, quando acontecer de você errar os erros que a gente não orientou ainda, né, você tem que aprender com eles. Então você vai pegar nas questões, é o clássico, né, você saber o porquê que aconteceu e tudo mais, mas isso, se você quiser destrinchar um pouquinho mais... E um exemplo claro que vem na minha cabeça, e até eu vou falar de um exemplo mais maduro, tá? Não só um exemplo inicial. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela está prestando prova esse ano, Pedro. E dentro da preparação dela, ela já tem um nível de conhecimento bom. Só que qual que é a grande dificuldade quando a gente já ganha conhecimento? A gente começa, às vezes, fica com uma soberba também. E aí a gente acaba não conseguindo aprender com os nossos erros e ela começou a fazer questão, e só fazer, e só bater questão. Só que ela começou a não aprender com o que de fato ela estava fazendo. E isso eu dei um puxão de orelha, porque isso influencia muito, estava influenciando muito nas notas que ela estava tirando nas provas. Porque ela achava que era o volume. Ah, eu estou ficando melhor, é volume, é quantidade, e começava a perder a humildade de aprender com os erros, mesmo você sabendo, mesmo você tendo conhecimento. Exatamente, isso é muito clássico. Conforme a pessoa vai subindo no gráfico, algumas coisas acontecem. E a gente, como Mad Hunter, tem que saber segurar também o aluno que está querendo soltar demais. Exatamente. E também, ao mesmo tempo, trazer para o trilho aquele cara que já está saindo do trilho. Mas eu acho que a gente apontou os principais erros. Ficou um vídeo até longo, mas eu acho que ficou bem completo. Muito. Né? Acho que se você chegou até aqui, você teve bastante coisa, bastante insight para tirar. Tá? Então, pontuando aqui, só para você fechar e a gente amarrar isso. Enfrentar muitos recursos à sua disposição, primeira armadilha. Segunda, foco em uma única forma de estudar. Depois, foco em quantidade apenas. Depois, revisão e suas nuances. Depois, um estudo desorganizado e falta de planejamento. Não ajustar as estratégias com o tempo disponível. E não aprender com os próprios erros. Agora que você acabou de aprender os erros que podem acontecer, os principais erros que a gente vê na prática, com todo esse tempo de experiência, a gente vai tentar evitá-los. Você teve essa conversa, você tem a obrigação de tentar evitá-los, pelo menos. E mais do que isso, a partir de agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como acertar nesses pontos. Tá? Então a gente vai falar um pouco dos acertos e estruturar um pouquinho melhor como que você vai conduzir esses pontos aí.